Vamos lá, pessoal. Finalizando aqui a discussão do Abramovitz sobre as qualificações do processo de catch-up e convergência econômico, ele vai falar o seguinte, olha, além de todos os qualificantes condicionadores que a gente já apresentou, eu preciso de social capabilities, preciso de políticas macroeconômicas corretas, preciso de um bom fluxo de transferência de conhecimento, de conhecimento tecnológico, preciso ter preços relativos adequados. Deixa eu só retomar aqui. Isso vai depender da minha capacidade de transformar a estrutura produtiva, das características do paradigma tecnoeconômico. Esse é um processo restrito. E aí ele vai entrar num ponto central. Olha, dialogando até talvez aqui com uma perspectiva um pouco mais crítica. Olha, esse processo de convergência, além de todas as ponderações, ele não é, quando ocorre, ele não é necessariamente harmônico. Ou seja, aquela ideia de que ele seria autolimitador não vale. E além disso, se eu tenho um processo de convergência, isso não significa necessariamente que eu vou ter na divisão internacional do trabalho um jogo de ganha-ganha. Ou seja, o processo de convergência pode gerar instabilidades na divisão internacional do trabalho. Por quê? Parece óbvio, né? É óbvio, né? Aqueles países que estão avançando e questionando os países então líderes que estavam na fronteira produtiva e tecnológica liderando, esses países vão ter seus espaços econômicos questionados. Podemos imaginar o processo de avanço produtivo e tecnológico chinês atual 2020. Pós-crise de 2008 para até 2020, basicamente com mais ênfase. Mas o Abramovitz vai falar, olha, a convergência pode gerar instabilidades. Não necessariamente eu vou ter um jogo de ganhos mútuos. Isso pode gerar instabilidade entre as empresas, entre os países, entre as possibilidades de apropriação do valor. Além disso, uma última qualificação apontada pelo autor é a ideia de que para se avançar nesse processo de convergência, seria necessário que os países que estão em processo de catching-up se beneficiassem de fluxos de capitais vigorosos para viabilizar esse processo. Mas os fluxos de capitais nem sempre estão disponíveis em volumes adequados, em condições adequadas, e nem sempre são suscetíveis de serem tutelados pelos agentes domésticos. Ele está falando aqui de fluxos de capitais externos. Ou seja, eu tenho grandes instabilidades nos fluxos de capitais internacionais que também impactam negativamente na possibilidade de convergência. Ou seja, eu precisaria ter acesso à poupança externa, em termos mais convencionais, ou ao financiamento externo, em termos mais críticos, mas eu precisaria coordená-lo, subordiná-lo à construção das social capabilities, a transformação da estrutura produtiva, a estratégia de manter preços macroeconômicos corretos, a transferência de tecnologia e ao meu avanço no sentido de áreas nobres no atual paradigma. Mas esses fluxos de capitais não são harmônicos, não ocorrem de maneira estável necessariamente. E como eu vou condicioná-los? Como eu vou subordiná-los à minha estratégia? Todos esses são elementos que o Abramovitz traz para questionar essa ideia da convergência. Olha, no fundo isso é um processo muito restrito. Eu preciso entender todas essas mediações, essas qualificações, e mesmo assim entender que esse é um jogo muito restrito. Além disso, ele vai falar o seguinte, olha, para os países líderes, o processo de catching-up também impõe desafios, no sentido de que eu não tenho uma harmonia, uma estabilidade no sistema internacional. Por quê? Conforme os países, os poucos que conseguiram avançar nesse processo de catching-up se redirecionam para a fronteira produtiva, eles questionam os então líderes. Aí tem aquela discussão lá do Chang, que na verdade é uma discussão do List,
da ideia de se chutar a escada. Os países líderes tentam se proteger com um conjunto de políticas e de instituições, a gente vai discutir depois, que barrariam as estratégias de desenvolvimento dos países não desenvolvidos. O Abramovich não vai entrar nesses termos, por isso que é uma crítica um pouco mais interna, né? Não é uma crítica externa a esse arcabouço mais convencional. Ele vai falar o seguinte, olha, na medida em que os países líderes são questionados pelos países que avançaram, eles também encontram dificuldades. Por quê? O paradigma tecnoeconômico vai mudando, ou vai avançando permanentemente. E ao avançar, esse paradigma gera necessidade de novas social capabilities. Ou seja, o país líder que teve as social capabilities adequadas para um determinado paradigma, por exemplo, para o Fordismo, ele pode não necessariamente ter as capabilities adequadas para a revolução da eletrônica e também pode não necessariamente ter depois os social capabilities adequadas para a revolução da indústria 4.0. Só para apontar alguns questionamentos. Por quê? Porque os social capabilities mudam. Ah, mas quem está na frente não tem mais vantagem para construir social capabilities? Sim, no sentido de capacidade financeira, talvez tecnológica, em termos de capacidade produtiva. Porém, o que o Abramovich vai falar, e que a literatura neojupiteriana traz bastante, é a ideia de que você invariavelmente está preso, está travado, aprisionado, locked in, num determinado paradigma. Então, se você está na frente, na verdade, você muitas vezes cria lock-ins, travamentos, a determinadas social capabilities, a determinadas estruturas de capital tangível e a determinados elementos intangíveis. Só para ilustrar, se o país líder construiu a sua vantagem num paradigma muito baseado no uso intensivo de recursos naturais, por exemplo, Estados Unidos, muito intensivo em carbono, a partir de uma industrialização numa industrialização voltada para o consumo em massa, com as características estadunidenses que a gente conhece com a empresa verticalizada, quando eu estou transitando para um paradigma muito mais fluido, onde a economia talvez tenha um uso menos intensivo em recursos naturais, talvez esse país tenha algumas dificuldades. Por quê? Porque toda a estrutura de produção, de acumulação dele já está baseada numa lógica de exploração dos recursos naturais muito intensa. Capital, tecnologia, forma de concorrência, tipos de atores, organizações políticas, organizações de formulação de política institucional. Tudo isso está preso no paradigma. Como que eu vou mudar, transitar para um novo paradigma? Isso é difícil. Criar social capabilities diferente é difícil, porque aqui eu tenho poder, dinheiro, interesses. Abrir mão desse paradigma do carbono e transitar, por exemplo, para um paradigma de energia limpa, só para ilustrar, significa desvalorizar esses ativos, significa desvalorizar essas empresas, significa erodir suas bases da competição nesse paradigma. Significa destruir empregos nessas áreas. Significa destruir competências tecnológicas nessas áreas. E eu preciso criar todas novas aqui, em paralelo. Tudo isso num processo de desenvolvimento que é instável, no qual estou sendo questionado por alguns países que fazem catching up, no qual as social capabilities são indefinidas e a todo momento são recolocadas. Então, o processo de catching up, apesar de ser muito circunscrito e alvo de todas as ponderações, também pode gerar instabilidades no sentido de questionar os então países líderes, que permanentemente também precisam transformar suas social capabilities. Então a ideia é de que a convergência como um processo natural na visão do autor não existe, ela é muito específica, muito recortada historicamente num conjunto de países, em determinada fase do capitalismo, conjunto de países que já tinham determinadas social capabilities, e para avançar nesse processo de convergência é necessário superar um conjunto de limitações de N naturezas, como nós apresentamos já,
e, além disso, ao avançar nesse processo, permanentemente reconstruir suas social capabilities para continuar avançando, quem vem de baixo, ou quem está na fronteira já, para se reposicionar numa disputa na divisão internacional do trabalho frente àqueles países que estão avançando, dado que o cenário internacional não é necessariamente harmônico, o cenário de uma suposta, restrita e muito pontual convergência não gera um ambiente harmônico. Essa é a visão do Abramovitz.